Pessoal, existe uma palavra de Deus para vocês. E essa palavra que está escrito no versículo, estes versículos, que é sobre os cuidados de um casamento. E os cuidados de um casamento simboliza entre uma aliança, certo? Entre uma mulher e um homem. Então, o que vai fazer essa aliança ser quebrada? De forma literal, o que vai fazer essa aliança ser quebrada é a terceira pessoa. E o que é a terceira pessoa? É o adultério. Em um caso de um casamento entre um homem e uma mulher, é o adultério. Ou seja, a troca de uma das partes. E qual dessas partes seria uma troca de uma mulher? Tipo, se os dois são casados. Se um homem e uma mulher são casados, o homem trocar de esposa, isso seria o adultério. Isso seria a terceira pessoa. E no caso do homem, no caso da mulher, no caso da mulher, isso seria a mulher trocando o homem por outro homem. Isso seria a terceira pessoa que vai quebrar a aliança. Então, adultério seria isso, a troca de uma das partes dentro da aliança. Mas como isso se conecta com a palavra de Deus? É da mesma forma, a palavra de Deus, porque de forma bíblica, como diz Deus e como Deus explica, a mulher significa a esposa e o homem significa o esposo. A mulher é a igreja. O homem é Deus, ou seja, para quebrar essa aliança do casamento de Deus com a igreja, o que acontece? É necessário também a terceira pessoa. E a terceira pessoa que vai atrapalhar, que vai quebrar tudo, que vai quebrar a aliança. Ou seja, o que é essa terceira pessoa? Essa terceira pessoa muitas das vezes está representada com as coisas do mundo, com as coisas da terra. E o que é essa terceira pessoa? É o pecado, os bens materiais como carro, como casa, tudo isso. Dinheiro, trabalho e até mesmo familiares, como primos, primas. Como muitas das vezes as pessoas priorizam mais a família do que Deus. Tipo isso. Isso tudo significa que os cuidados de um casamento entre um homem e uma mulher é o homem manter essa aliança unida. Manter essa aliança unida. Que é não deixando essa terceira pessoa atrapalhar, que é quebrar a aliança. E essa terceira pessoa em um casamento de um homem e uma mulher é a outra mulher, é o outro homem. Em um casamento de um homem e uma mulher, o que vai atrapalhar nessa aliança, que vai quebrar essa aliança, é a outra mulher, é o outro homem. Isso seria o adultério. Mas não é diferente no caso de Deus com a igreja, porque é semelhante, porque também são dois. É Deus e a igreja. Assim como também escrito está, Deus e a igreja. É só substituir Deus, o homem, mulher e igreja. Ou seja, se o homem priorizar o pecado, colocar o pecado, se o homem colocar o pecado no lugar de Deus, ele simplesmente está em adultério. Se o homem colocar os bens materiais como carro, dinheiro, fama, tudo isso, no lugar do homem, que é Deus, ele está em adultério. No caso do dinheiro também, no caso do trabalho, no caso dos familiares, se o homem colocar tudo isso, no lugar de Deus, está em adultério. Então, se o homem está em adultério, simplesmente quando ele colocar Deus em segundo plano, ou seja, trocar Deus por essas coisas. Quando o homem troca Deus por essas coisas aqui, em um casamento, entre Deus e a igreja, se o homem troca
Deus por isso aqui, por dinheiro, por pecado, por luxúria, por tudo isso, por tudo que é pecado e tudo que é imundice. Tudo isso, simplesmente, o homem está quebrando a aliança. Quebrando a aliança. Então não há mais um casamento. Ou seja, há um adultério. Um adultério. Por isso que estes são os cuidados em um casamento. Entre o homem e uma mulher e também de o casamento da igreja com Deus. Priorize sempre Deus. A alegria para um homem que é casado com uma mulher é a sua esposa. Da mesma forma, a alegria para a mulher é o seu esposo. E uma alegria de um casamento entre Deus e a igreja. A alegria da igreja é Deus. A alegria da igreja é o Senhor. E a alegria de Deus é a igreja. Está vendo como é conectado? E essas palavras todas se resumem a estes versículos que estão escritos na Bíblia. Está vendo? Em Mateus 6, 24 e Marcos 12, 30. O primeiro que está escrito da seguinte maneira. Que está escrito aqui, ó. O primeiro que nós vamos ler é o Mateus 6, 24. Que está escrito aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon da mesma forma. Não podeis servir a dois senhores. Da mesma forma, em um homem em um casamento com uma mulher, ele não pode ter outra mulher, porque isso seria um adultério. Ou seja, o homem não pode simplesmente querer servir o mundo e a Deus. Um homem simplesmente não pode querer se dedicar mais ao dinheiro e deixar Deus de lado, porque isso seria uma quebra de aliança. Uma quebra de aliança, ou seja, a quebra do casamento entre Deus e a igreja, entre Deus e este homem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, se o homem coloca o pecado, se o homem coloca o pecado no lugar de Deus, se o homem coloca os bens no lugar de Deus, se o homem coloca o dinheiro no lugar de Deus, se o homem coloca o trabalho no lugar de Deus, se o homem coloca a família, os familiares, no lugar de Deus, simplesmente essa palavra que diz, porque há de odiar um e amar o outro, vai se cumprir. Porque está escrito, ninguém pode servir a dois senhores. Ou o homem serve a Deus, ou o homem serve a outras coisas. Se o homem deixar Deus de lado, simplesmente ele vai priorizar as outras coisas. Isso significa a palavra, a primeira palavra. E na segunda, que diz em Marcos, que está escrito aqui, ó, que eu marquei para vocês, que também está escrito, que diz, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em um casamento, isso é o homem amar a sua esposa. Em um casamento entre o homem e a mulher, isso é amar a sua esposa. E o homem amar a sua esposa. Em um casamento entre Deus e a igreja, isso é a igreja amar a Deus. A igreja amar a Deus de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, essa palavra se resume a uma coisa, que a alegria da igreja é o Senhor, assim como a alegria em um casamento entre o homem e uma mulher é a sua esposa, ou vice-versa. Da mesma forma, a alegria da igreja é o Senhor. E a alegria do homem para com a mulher, casado para com o homem para com a mulher, é a sua esposa.
ou o seu esposo. E assim eu deixo essa palavra para vocês, que se resumem a estes versículos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, se você busca felicidade, a sua felicidade está dentro dessa aliança. Se você serve a Deus, a sua alegria é Deus. Se você serve a Deus, a sua alegria é Deus, porque está dentro da aliança. Está dentro da aliança? Deus, a esposa, que é a igreja. Então, a sua alegria é Deus. E no caso de uma mulher para com um homem em um casamento? A alegria do homem é a sua esposa. E a alegria da sua esposa é o homem. E a alegria do casamento da igreja com Deus, a alegria da igreja é Deus. Então, essas palavras deixo para vocês, porque essa palavra eu meditei e escrevi no chão mesmo, simplesmente para gravar, para aprender. E hoje estou compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham entendido.